Boa tarde, servidores, boa tarde, população, boa tarde a todos que acompanham o nosso canal. Hoje, dia 1º de setembro, entrando no mês da primavera, pontualmente 12 horas, 1º de setembro de 2020, Itapira. Outro dia os amigos perguntaram para mim, mas de onde é isso? Né? Quem sabe que eu sou daqui sabe que é o canal do Servidor Público Municipal de Itapira. Mas quem pega e cai assim de paraquedas nas nossas lives, não sabe de onde vem vindo. Então, eu vou criar o hábito de anunciar a nossa cidade, né? Temos que levar a nossa cidade. Tem vários companheiros de vários estados nos acompanhando. Acabei de receber uma ligação agora de um companheiro, Lineu Mazano, e dia 3 de setembro nós vamos estar ao vivo falando em defesa do serviço público, né? Então nós vamos abordar alguns temas hoje, assim, informações e indignações. Primeiro eu vou falar sobre utilidade pública. Eu acho que isso é muito importante. A população tem que também participar, ela também é responsável. A saúde dela não depende somente dos servidores, do poder público, também depende de suas ações, tá? Então vai ter retirada de entulho vegetais, né? Madeira, poda de árvore e grandes objetos, como sofá, armário, colchão e etc. Deposite seu entulho 2 dias antes do início da coleta desse lixo e desse entulho vegetal no seu bairro, tá? Confira as datas da coleta em seus bairros. Do dia 31 ao dia 4, que é essa semana agora, né? Até sexta-feira, vai estar passando no Aquiles Gaudi, Vila Kennedy, São Vicente, desculpa, voltando, do dia 31 até dia 4, vai estar passando no Aquiles Gaudi, Figueiredo, Jardim Galego, Penha do Rio do Peixe, Flávio Zac, Humberto Carlos Passarella. Para agilizar a retirada do seu entulho depositar, comunique à prefeitura ou pelo 156 ou pelo 39139455. Então, assim que você depositar na rua o seu entulho, você liga no 153, tá? E assim eu vou passando, para não ficar assim muito extenso, eu vou estar passando esse informe. Essa semana ele está nesses bairros, Aquiles Gaudi, Figueiredo, Jardim Galego, Penha do Rio do Peixe, Flávio Zac e Humberto Passarella. A semana que vem, na segunda da semana que vem, eu passo nos bairros que estarão passando, tá? Então, gente, ajuda, viu? Por quê? A dengue, fora o Covid, tá? Dengue. São 2 bichinhos danosos, tá? O Covid é a prevenção, é a não aglomeração, é o uso de máscara, é o álcool e gel, é lavar as mãos. Isso depende de cada um de vocês para fazer a prevenção. E a dengue que tá aí babando aí em cima do povo, que tá grande os casos, depende de você também não ser uma dos multiplicadores do Criador. Então é água parada, ele adora onde tem essas águas paradas, e você sabe que tanto quanto o Covid, que tem a mutação, ou a dengue também, tá? Então eu vou passando esses informes toda semana para que vocês limpem seu quintal, aproveite, ponha na rua o lixo, né? Que é entulho no fundo do seu quintal, que são esses entulhos grandes. É difícil aonde você tem para jogar ele, né? Então aproveita que vai estar passando o caminhão e põe o seu lixo na rua. Você vai estar ajudando a não proliferar o depósito criadouro de dengue, né? E está ajudando também a dar uma limpadinha no seu quintal, que é difícil.
que é muito pesado. Então, gente, tá aí, é uma utilidade pública, toda semana eu vou estar passando onde vai estar passando o caminhão nos bairros. E liga 153 quando você colocar o entulho na rua, o caminhão passar e pegar. Agora nós vamos estar falando do Covid, né? Então, atenção servidores públicos, independente do servidor público municipal, estadual, de Itapira, da onde quer que ele seja. Servidor público acometido pelo Covid, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconhece que o Covid é acidente de trabalho, é uma doença ocupacional, ele tem que fazer o CAD, tá? Que o do servidor público é o NAD, dos trabalhadores é o CAD, né? Por quê? Não sabe como os trabalhadores que forem acometidos e tiverem uma recuperação, não sabe quais poderão ser as sequelas futuramente da saúde desse trabalhador. Então ele pode, com o desenrolar dos anos, ter alguma sequela deixada pelo Covid, se ele foi acometido. Então esse CAD pode ampará-lo, né, em algum benefício trabalhista. Então, pessoal, e aqui eu já falei com a Josi, agora no final, logo depois do almoço, 1h30, eu tenho uma reunião com o jurídico nosso para mim estar notificando a prefeitura, a técnica, a engenheira do trabalho, que tem que estar com todas essas notificações pronta, tá? Os servidores que já foram acometidos pelo Covid também podem fazer o CAD, o NAD, né? E nós vamos encaminhar, junto a toda essa documentação o material de orientações técnicas para investigação do Covid relacionado ao trabalho, tá? A vigilância epidemiológica, ela integra os dados da notificação do Covid, tá? Então tudo isso nós estamos, são notícias novas, são matéria nova, todo mundo está patinando nessa discussão aí, né? Ontem nós entramos com uma medida judicial, estamos esperando saber qual é o resultado, se ela vai ser positiva ou não, mas estamos fazendo o nosso papel, aonde nós pedimos os testes do pessoal da linha de frente, de acordo com o que recomenda o protocolo da Secretaria do Estado, né? Caiu na primeira vara, vamos aguardar o resultado. Então, pessoal acometido de Covid, tá? Afastamento por estado gripal, peçam para ser feito o CAD. Não esqueçam de fazer isso. Hoje você pode ser assintomático, tá? Não precisou do afastamento, ou fez um afastamento antes de chegar o resultado, mas você teve um exame positivo. Faça o CAD. Que Deus ajude, que isso não vai ter sequela nenhuma lá no futuro. Mas se tiver, você teve o CAD, né? Já preenchido, já marcado dentro do sistema do próprio Ministério. Porque essa notificação desse CAD, ele vai para o sistema, que fica do Sinan, né? Que é um dos links do próprio Ministério da Saúde. Então isso vai estar sempre registrado lá, tá? Você fica com uma cópia para amanhã ou depois, se você precisar usar, você tem uma cópia dessa com você. Se nós tivéssemos esse link aqui, nós estaríamos ajudando vocês a preencher, mas isso quem vai ter é a vigilância epidemiológica, que quem tem que estar correndo atrás disso daí é a engenheira do trabalho, que nós vamos estar tentando conversar com ela à tarde e fazer uma notificação para a prefeitura, tá bom? Então, servidores, e não somente os servidores da saúde, todos os trabalhadores,
iniciativa privada, setor público, todos os trabalhadores, tá bom? Que peçam para ser elaborado o CAD. E como essa doença tudo é muito novo, cada hora sai uma coisa, cada hora vem uma novidade, pra gente também pega a gente de supetão, porque quantos já estamos com 5 meses de pandemia aqui no município, né, decretado estado de calamidade pública, e essas notícias vai chegando a conta-gota por ser uma matéria muito nova, decisões judiciais muito novas, né? Então assim que vai chegando a gente vai estar trazendo para vocês. Nesses meses que passaram, que foram acometidos, também peçam para fazer o CAD. Com certeza vocês devem ter esse exame em mãos, tá bom? Hoje nós vamos abordar alguns temas interessantes para todos. Para nós também, eu não sei nem como que vai se fazer essa discussão para o servidor público. Porque pela Constituição Federal, ninguém pode ganhar menos do que o salário mínimo, certo? O salário mínimo vai ter um aumento, previsão, essa discussão foi ontem no Congresso, com o Paulo Guedes, aquele inimigo número 1 do servidor público. Ele acha que a grande responsabilidade do país está do jeito que está, se deva ao servidor público. Então ele disse que ele ia pôr uma bomba na mão do servidor, no bolso do servidor. E ele colocou a bomba no bolso do servidor quando foi editada e aprovada a lei complementar 173, que é o congelamento de reajuste, de progressões funcional, de progressões na carreira, de qualquer tipo de benefício até dia 31 de dezembro de 2021. Então, foi ele. Então, toda a responsabilidade eles acabam jogando nas costas do servidor público. Isso é doído, porque nós não somos os vilões no meio dessa história, tá? Então, ontem a discussão do Paulo Guedes com o Bolsonaro, que os cofres públicos estão praticamente zerados por causa da pandemia. Então, ontem foi feita uma discussão, pode ser meio difícil, mas pode ser, que tem ainda uma discussãozinha aí. Mas o governo, ele não discute o ganho real no salário mínimo. Quando se tem uma crise, quem consome é o pobre, é o povo, é o trabalhador, tá? E o salário mínimo, que hoje é R$ 1.045, a proposta do governo é para R$ 1.067. São R$ 22 de reajuste, né? Se o sacrifício feito pelo trabalhador tirássemos da linha da pobreza, resolvesse o problema desse país, eu acho que todo mundo daria esse sacrifício, e com gosto, que a gente acreditar que esse país ia sair dessa crise. Mas não é bem assim, tá? E como a Constituição Federal ela determina um reajuste o repasse apenas da inflação, de 2 e a inflação foi de 0,09 pelo IPC, tá? Hoje, o salário mínimo representa 49 milhões de trabalhadores vivem de salário mínimo. 49 milhões de trabalhadores que são consumidores. Como que nós vamos sair dessa crise? Como que um pai de família vai sobreviver com um salário de R$ 1.067? Né? Quando que nós precisamos começar a fazer a discussão trabalhador, seja quem for, gente, quem mais afeta nessas discussões é o pobre. É o pobre.
que acredita no conto do vigário, acredita em político, acredita que tudo vai melhorar. Nós somos um país que vive de sonho e de ilusão. Nós temos que ter esperança. É um povo que nós precisamos ter esperança, porque a esperança, a esperança nos dá assim gás, né? Mas quando nós nos iludimos com mentira e continuamos a acreditar nessa mentira, é onde a gente se dana. Veja bem, sábado, eu queria que eu não gosto de ir no supermercado, porque me dá só minha pressão. Mas acho que foi sábado, sexta, não sei. Eu paguei óleo R$3,80, uma coisa assim, mas não chegava a 4. Sabe quanto estava ontem? 6 e pouquinho. O litro de óleo. Então, gente, agora você vê uma inflação de 2,09 do INPC. Você vai ter, a partir de fevereiro, que é em janeiro, vai receber em fevereiro, R$22 de aumento do salário mínimo. Como que vai aumentar o consumo nesse país? E um desmonte dentro do Estado, que é o que gera a máquina desse país. Ô Senhor da Glória! E aí o auxílio emergencial será prorrogado até dezembro, mas não definiu, tá? Você tá vendo? É migalha para os pobres, do milho aos pombos, né? O auxílio emergencial diante da crise econômica, que esse país não sai dessa crise econômica que juntou a pandemia, que agora nós podemos falar, quebra de empresas, desemprego, a reforma trabalhista que tirou direito de trabalhador, um monte de empresário que ficaram em cima aí, ó, que se tirasse direito de trabalhador aumentaria o emprego, porque os encargos sociais, o direito dos trabalhadores, uma hora ele tinha que optar, e não vai muito longe, tá circulando aí nas redes sociais, quando o candidato disse que os empresários disseram onde o trabalhador vai ter que escolher ou emprego ou direitos. Hoje ele não tem nem direito e nem emprego. Tá? 2017 passou a reforma trabalhista, onde deu uma lavada nos direitos. E a gente tem um país sendo tocado com medidas provisórias. Com medidas aonde, gente, eu lembro de tantas brigas dentro de Brasília por causa de medida provisória, das brigas que dava. Onde já se viu, até quando? Hoje, eu acho que a lei complementar que passou ainda com prazo, foi essa para congelar o salário dos trabalhadores, dos servidores públicos, e eu acho que foi ela, né? Tá lá minha companheira, a galega guerreira também, parabéns Cris, nossa incansável guerreira, e quem o diga, é outra incansável guerreira em defesa da educação. Muito obrigado, a Paulinha, boa tarde meninas. Hoje eu tô assim, passada. A hora que eu abro e pego essa notícia do acidente de trabalho, o reconhecimento como doença ocupacional, infelizmente os trabalhadores acometidos do Covid, o servidor público, sempre o servidor público fica à margem de qualquer legislação que venha ampará-lo, né? E a doença ocupacional pôs o servidor público dentro do CAD. Eu falo CAD, que é uma forma que todo mundo conhece, mas o servidor público se chama NAT, tá? Notificação de acidente de trabalho. Então peça, servidor público começa a pedir, eu quero fazer o NAT, eu quero fazer o NAT, eu quero fazer o NAT, onde tá? Não sei, se vira, não é um problema nosso, né? O serviço tem que ter. O que depender de nós vamos subsidiar, seja com o técnico de segurança nosso, se aceitarem, né? Porque não dão nem resposta para os ofícios que a gente encaminha. Mas se aceitarem, nós temos um técnico que podemos assessorar para amenizar o problema dos trabalhadores, tá? Depois ficam bravos quando os sindicatos vivem atrás de fazer ações judiciais, mas só se procura o judiciário quando não temos resposta concreta em defesa dos direitos dos trabalhadores. E isso daí acaba onerando os cofres públicos. Mas quem que provoca? Me dá a resposta que tá tudo certo. É a mesma coisa dessa notificação do NAT, do servidor público. Então vamos ver aonde que vai dar, sendo que é uma notícia, uma matéria recente,
Então tem que ter um prazo. E eu vou notificar à tarde. Estarei notificando. E aí tem o auxílio emergencial, né? Ah, vamos dar lá para os pobres, tadinho, né? E a discussão que acabava agora esse mês de agosto, R$ 600, ou mulheres arrimo de família no valor de R$ 1.200, acabava agora em agosto. Mas a pandemia está aí forte, o desemprego mais forte ainda. O desemprego já vinha galopando antes mesmo da pandemia no Brasil, né? Então, só se agravou a situação com a pandemia, né? Então, a discussão é que ele vá até dezembro, num valor menor, está aí se estudando ou uma parcela de 400, as demais de 300, ou todas de 300. Então, que está definido que vai haver a prorrogação até dezembro, isso está definido. Não está definido ainda o valor, mas está aí em média desses R$ 300. Aí você vê toda essa desigualdade, você vê toda essa discussão do empobrecimento, você vê a tentativa de desmonte do Estado, você vê a tirada de direito do servidor público, como se os servidores públicos fossem os grandes responsáveis pelo endividamento público, você entendeu? O desmonte do Estado, olha, não vai muito longe. Eu tive em Brasília fazendo uma discussão dos agentes comunitários, quando estava aquela discussão o piso nacional salarial. Eu quero ver até como vai ficar com esse congelamento, porque agora 2021, o salário deles tinha um reajuste agora 2021, janeiro de 2021. Como que vai ficar isso? Olha lá, a Doda, Dodinha lá. Boa tarde, Doda. Elisandro. Boa tarde, Cris. O arroz aumentou 5. Olha, gente, olha só. Eu tive um aumento, vou ter em fevereiro um aumento do salário mínimo de R$ 5, de R$ 22, e tem um aumento em uma semana, R$ 5 o pacote de arroz. E aí eu venho discutir um auxílio emergencial de R$ 5, de R$ 22, de R$ 300 o auxílio emergencial. Gente, e aí, olha só, eu quero fazer uma comparação, eu gostaria que vocês acompanhassem a minha linha de raciocínio. Se eu tiver meia fora, batendo fora do bombo, me ajudem. Há muito tempo se discute a tributação de grandes fortunas, mas nunca vai para frente. Vamos tirar do pobre. O pobre, se ele comprar uma televisão ganhando um salário mínimo, ele vai pagar R$ 1.000 a televisão? Vai, com todos os tributos ali envolvidos. O bilionário que ganha milhões, ele vai comprar a televisão e pagar R$ 1.000. Quem mais paga tributos desse país a não ser o povo mais pobre? E aí, eles vão brigar contra o servidor. Estava vendo em São Paulo, olha que eu não fui Dória, não sou Dória e não vou ser Dória, tá? Mas o Dória encaminhou um projeto de lei para taxar, para cobrar IPVA de veículos aquáticos. Foi feito um levantamento lá pelos fiscais da Receita. Sabe quanto que é a perda no ano por não tributar IPVA em cima desses veículos aquáticos? Sabe o que é os veículos aquáticos? Lancha, aquelas coisas mais... Jet ski, que nós nem sabemos montar nisso, nem falar direito, não sabe, né? Mas é isso, gente. Aí não tributa deles. Aí, quem tem um Poisézinho, um Fusquinha, ele paga IPVA. Ou que tem jato, jatinho, jatão, ele não paga.
Então, a hora que tem que se discutir a tributação das grandes fortunas, é isso que nós estamos falando. É isso que a gente fala, mas não, vamos bater em cima do servidor público. O servidor público é o culpado, ele ganha demais, né? Nós vamos perder agora, porque o Filho de Deus perfeito, do Bolsonaro, que com a graça de Deus eu não votei nele, quinta-feira ele manda a reforma administrativa para o Congresso. E tem o apoio no Congresso, e tem o apoio no Senado. Isso quer dizer que nesse primeiro momento, o servidor público vai perder. Sabe que, olha, umas coisas tem. Olha, Di, Cláudia, Rosana, boa tarde meninas, tudo bem? Eu tô meio chateada hoje eu tô meio triste, hoje eu tô meio revoltosa. Eu assim, a hora que eu peguei essa medida lá que dá notificação do pessoal do Covid por reconhecer o servidor público como doença ocupacional, falei, nossa, até que enfim. Mas, paralela a isso, chega a notícia do encaminhamento da reforma administrativa, que ainda nós não conhecemos o teor da reforma, mas aí o presidente, muito inteligente, para não ter problemas, né? Para não ter problema com o servidor, grandes mobilizações, né? O servidor público que hoje está em efetivo exercício, quem passou o concurso, está trabalhando, nada vai mexer na vida dele, nada. A não ser para os próximos que ingressarem no serviço público. Só que é assim, gente. Atrás desse desmonte do direito dos servidores públicos, vem o desmonte do Estado, que é onde vai afetar de novo o pobre, o povo assalariado, o trabalhador assalariado. Porque muitos trabalhadores assalariados também estão ferrados quanto o servidor público, que não tem um fundo de garantia, não tem nada. Ele também ataca o trabalhador, também ataca. Mas ele vai ser o prejudicado porque ele não vai ter prestação de serviço público. Aí compara lá, os Estados Unidos não tem um SUS, mas ganham bem para ter um plano de saúde. Pagam um plano de saúde. Eu não canso de falar que no Brasil é o que mais tem exames positivos, pessoas contaminadas pelo Covid. Mas é o país que mais cura. Nós passamos aí de não sei quantos milhões de mortes. Talvez por uma falta de política pública, do garoto propaganda, do remedinho cloroquina, esse negócio aí. Se tivesse uma política nacional, quem sabe com o SUS de retaguarda, uma política nacional, vindo desde quando decretou estado de emergência, estado de calamidade no Brasil, nós já teríamos saído de vez dessa crise. Então, o pessoal precisaria começar a discutir isso, um entendimento bem simplificado para a gente, é esse. O mesmo tributo que quem ganha milhões paga de tributo, quem ganha o salário mínimo também paga de tributos. Com essa reforma administrativa que vem vindo aí, quem mais vai ser prejudicado? Os trabalhadores que estão trabalhando no setor público? Não, ninguém vai ter prejuízo. Momentâneo, tá? Porque hoje você precisa dessa estabilidade, você precisa desse servidor público, e é o que tem menos servidores públicos no mundo, onde tem o serviço público, é o Brasil. É o Brasil. Aí ele vê grandes juízes, servidores federais, ganhando o que ganha. Ele nivela todos, porque é mais fácil achar um bode expiatório na história do que eu sentar e fazer uma discussão, que eu ganho um salário mínimo e eu pago o mesmo tributo de quem ganha 10, 15, 20, 30, 100 salário mínimo. E isso vocês precisam fazer essa discussão. Porque empobrecimento nesse país, a desigualdade, a distorção é muito injusta. É muita injustiça. E a reforma tributária está aí para sair. Vamos ver, né? Que o povo chora e não luta. Aí, bem, o que o povo fez? Elegeu um empresário.
Empresário está lá defendendo o interesse dele. Está lá dentro do Congresso, que você, trabalhador, elegeu, porque você não quis eleger trabalhador comprometido com bandeira de luta. Então, essa reforma tributária também, os prefeitos candidatos no Brasil aí tá correndo atrás de voto. Só que a reforma tributária que o Paulo Guedes está fazendo lá, os tributos vão ficar presos lá dentro da União. Estado e município vai estar meio fora. Tá discutindo isso daí. Mas agora é época de eleição, né? É época de eleição, não dá tempo de fazer essa discussão. Então o povo tem que estar atento a isso. Isso é difícil de entender? É, eu também é difícil de entender. Eu venho nesse simplificadão aí, que dá pra gente entender esse linguajar. Não é possível. É um dos países que mais injustiça social e desigualdade social tem, é o Brasil. Gente, essa pandemia deixou muita gente muito mais rico, diante da crise nas costas do pobre. E o pobre não faz essa discussão. Se o pobre pensasse que a hora que ele vai comprar o arroz, que ele paga 10 e ganha um salário mínimo, o rico, o milionário, paga o mesmo preço que ele. Tá tudo embutido os tributos ali no arroz que eu como, no arroz que o rico come. O milionário, né? Então, gente, nós precisamos fazer essa discussão, nós precisamos pressionar. A gente precisa ter essa maturidade. Esse entrave do processo econômico está travado nessa reforma tributária, está travado nessa desigualdade das condições sociais desse povo. O estado de São Paulo é o estado mais rico. E olha o índice que nós estamos vivendo da pobreza. Por causa do desemprego, a dignidade de um homem tá no ele receber seu salário no final do mês, ele pagar suas contas, ele ter um agrado para fazer para a família todo de bem com os filhos, aquela coisa gostosa. Mas se for desemprego, ou com um salário desse, que ele não vai conseguir botar comida na mesa do filho, olha, gente, está na hora de cada um começar a pensar e mexer, e se mexer. Dia 3 nós vamos começar, o pessoal vai para as redes sociais, fala, servidor público vai para a rede social, nós temos por obrigação defender o serviço público, independente, já mexeram nos direitos até dia 31 de dezembro de 2021, mexeram num monte de coisa, e vão tomar um monte de paulada na justiça, que vai perder um monte de coisa. O próprio poder vai perder para os trabalhadores, porque uma lei mal feita vai tomar pau. Só que algumas decisões judiciais lá para cima, ela é mais decisão política do que de direito. Então a gente nunca sabe, né? Vai ter um ato, o dia à noite, né, pelas redes sociais, em defesa do serviço público. Quem que usa o serviço público? Agora, antes era só a classe pobre, a classe baixa. A classe média, que antes era tido assim como tem melhores condições, não usava o serviço público, passou a usar. Muitos ficaram desempregados com essa crise do Covid, empresas que se fecharam, isso e aquilo. Então está usando o serviço público. Então nós vamos fazer um ato em defesa do serviço público. Participem, comentem. Gente, começam a pedir, começam a cobrar os prefeitos candidatos, os vereadores, quais são suas políticas públicas concretas, você entendeu? Tem muita coisa que vai faltar dinheiro o ano que vem para ser implantado. Sabe qual foi o acordo feito pelos prefeitos com o governo Bolsonaro, em troca de dar dinheiro para a Covid? Pediram a cabeça aos prefeitos. Pediram a cabeça para o Bolsonaro, do servidor público. Olha, não aguenta mais, é aumento de salário, é aumento de reajuste dos professores, do piso nacional, é reajuste do servidor, é progressão na carreira do servidor. Tá, a gente dá apoio para passar a lei complementar, em troca, você não dá reajuste do servidor, você congela tudo. Esse foi o acordo que os prefeitos fizeram com o Bolsonaro para tirar o direito dos trabalhadores. Esse foi o acordo. Confederação Nacional dos Prefeitos. Eles se organizam. Tá errado? Não.
Não está errado. Eles se organizam e se unem para defender o que eles acreditam estar certo. E nós, do outro lado, temos que nos unir para dizer não. Nós também temos direito. R$ 22 do salário mínimo. Agora, se tiver congelado o setor público, e os trabalhadores que não vai chegar no salário mínimo? Ninguém pode ganhar menos do que o salário mínimo nesse país, né? E como vai fazer? Tá aí uma boa pergunta. Vai entupir o quê? O judiciário para responder, né? Gente, vamos acordar. O Brasil... Ah, esqueci. E aí o Dória encaminhou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para taxar IPVA desses veículos aquáticos. Então são 1 bilhão e 600 milhões. Né? Vai ter resistência. Vai. É onde o povo também tinha que ter um posicionamento favorável, tá? Porque isso daqui pode se transformar em prestação de serviço para a população. É um tema chato, é um tema que mexe na ferida de muito, mexe no brilho de quem está lá acomodado, né? Que aqui a gente falou do desempregado, do auxílio emergencial, que vai ganhar R$300, né? Eu acho que até o Bolsonaro teve uma alta no governo dele, na governabilidade, por causa desse auxílio. R$22 de aumento no salário mínimo, 49 milhões de trabalhadores vivem de salário mínimo e as grandes fortunas não são taxadas. É triste, mas se o povo começar a ter esse entendimento, parar de atacar trabalhador como ele e fazer essas lutas, esse país tem jeito, porque o Brasil é rico, o país é formado de um povo amável, dócil, bom, inocente. Nós temos terra para plantar, nós temos minerais que nenhum outro lugar do mundo tem. O Brasil é rico e essa fortuna é distribuída para meia dúzia. Essas distorções, a desigualdade social nesse país é assim, é de você chorar, Aí uma amiga no domingo me encaminhou um texto que eu vou ler ele, porque ele é triste, mas eu acredito que a população tem que ter esse entendimento. Que eu estou falando hoje, talvez eu não esteja aqui, nessa linha de frente para falar, eu avisei, mas guardem na cabeça, eu avisei. Se isso acontecer, sejam lembradas das minhas falas no dia de hoje. Isso vai estar marcado nos anais desse WhatsApp, dessas coisas modernas aí. Eu avisei. Adriana, boa tarde a todos. A Maria Lígia, boa tarde. A Vivi Fernandes. Olha, passa de 120 mil mortes de Covid esse país. E, gente, e sabe que parece que a turma já acostumou, né? Parece que a turma já acostumou com a morte. Um dia, contar uma historinha só para não esquecer do caso. Um dia, quando eu saí da escola e fui trabalhar no hospital, que o primeiro paciente meu que morreu, eu abri a boca e chorar. Um menino de 21 anos. Chegou o médico também é falecido. No começo eu achei que ele foi um grosso. Cristina, viver e morrer daqui uns anos para sua profissão vai ser normal. Você vê nascer ou você vê morrer, eu falei, olha gente, e isso eu não quero levar comigo, de eu ser um insensível. Já pensou viver uma vida que nasce, quanta alegria, né? Quanta esperança do crescimento, do futuro dessa pessoa, quanta alegria traz. E daqui a pouco eu ver uma morte, eu vou chorar. E eu achar que vai ser tudo igual, tudo normal. Não é normal.
É o que a gente está vendo diante de 120 milhões de óbitos de Covid. E estão assim achando que isso é normal. Está passando a tratar com banalidade a morte do Covid. Né? Tá todo mundo aí festando. Estava vendo hoje no jornal a Baixada Santista. Tinha mais, o Rio de Janeiro, tinha mais gente na praia do que qualquer época do ano. Então, assim, ninguém está preocupado se alguém vai pegar, se essa aglomeração ela vai contaminar mais gente. Então tá assim, sabe? Gente, tomem cuidado, o Covid mata. E tenha essa sensibilidade. Preservação do meio ambiente. Qualquer dia eu vou ver se eu acho a Odete. Eu nem sei se a Odete está aqui em Itapira ainda. É uma grande defensora do meio ambiente. Eu vejo assim, o universo, ele cobre o que você tira dele. Olha o terremoto na Bahia. Quem diria que na Bahia, 4 pontos, não sei o que lá. Você viu o estrago que já está fazendo, casas que foram de rachadura, isso é meio ambiente. Isso é tudo povo e é tudo a ganância do homem. Ai, gente, eu acho que eu vou parar de falar, porque hoje eu acho que eu não tô com o ovo muito bom, sabe? Porque a hora que você vê o desmonte do Estado, a entrega do Estado, as terceirizações, as precarizações, a entrega, as privatizações do que é do Estado, que é do povo, que foi construído com o dinheiro do povo, você entregando, você está entregando, sabe, o pré-sal, gente. Pagar o preço que você paga da gasolina. Ah, não. São as inversões de valores e as distorções e injustiça nesse país. É a miséria, mendigando, sabe? Sabe aquela historinha do Hitler, que joga milho e vai arrancando a peninha da galinha assim, deixa você pelado e você correndo atrás dele pedindo migalha? Nós estamos vivendo isso. Está na hora desse povo acordar, tá? Estamos cansados de ouvir que os únicos que defendem o distanciamento social são os servidores públicos. Porque temos nossos salários garantidos. Não somos os vilões dessa história, não. Não somos os vilões da pandemia brasileira. Somos servidores públicos. O que significa dizer que ninguém nos deu vaga no serviço público. Não fomos eleitos ou indicados por ninguém. Trabalhamos com dedicação. Inclusive, em tempos de pandemia, a maioria de nós encontra-se totalmente expostos na linha de frente. Só paramos se ficarmos doentes. Nossa estabilidade não é privilégio nenhum, ela tem previsão legal e visa a proteção do servidor público concursado para que possamos atuar com independência, com técnica, competência, transparência e seguindo os princípios morais e éticos e legais da Constituição Federal, sem o risco de sermos prejudicados por interesses espúrios ou assédio moral. Não temos direito a fundo de garantia. Quando saímos não teremos nada para sacar, depois de 20 ou 30 anos trabalhando. O percentual para a Previdência, nós pagamos 14%. Já vem descontado do nosso salário. Nós que pagamos pelo nosso descanso no futuro. Nós pagamos pela nossa aposentadoria. Não sonegamos impostos, como muitos profissionais liberais. Dos nossos defasados salários já é descontado o imposto de renda, com possível aumento de 35%. Isso quando se ganha o suficiente para descontar o imposto de renda. Grande parte dos servidores públicos recebe um salário mínimo ou um pouco mais. Concurso público é para todos. Qualquer um pode participar. Basta se inscrever e ser aprovado. Se o governo está em crise, a culpa não é de quem estudou e passou no concurso público. A crise das finanças públicas é resultado da corrupção, renúncias fiscais, inadimplência dos grandes devedores, uso indevido da finalidade e má administração dos recursos públicos. Grandes empresas, alguns bancos sonegam impostos
e tem suas dívidas perdoadas. Algumas igrejas gigantescas, que mais funcionam como empresas, sequer pagam impostos. Os únicos servidores públicos que oneram os cofres públicos são alguns políticos, alguns cargos políticos que se tornam servidores devido ao seu voto. O voto, e você não luta contra isso. Isso sim é imoral. Não são os professores, não são os pesquisadores, não são os cientistas, não são os médicos, os enfermeiros, os dentistas, os políticos, os assistentes sociais, os servidores públicos em geral que oneram o país, e sim a corrupção, privilégios absurdos de alguns políticos. Não se deixe enganar, a crise econômica é política. A falta de acesso à saúde, ao ensino, à segurança e os demais serviços para a população, nada disso é desculpa, é culpa dos servidores públicos e nem da pandemia. Nós trabalhamos com empenho e dedicação. Quem como Deus? Ninguém como Deus. E boa tarde a todos.